para o usuário de maconha, agora que a maioria do STF descriminalizou o porte para consumo? E como a reação do Congresso a essa decisão do Supremo pode mudar esse jogo? 3 pontos sobre o que ficou definido sobre o uso pessoal de maconha. Primeiro ponto, a decisão do STF. Em 25 de junho, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo. 8 ministros votaram pela descriminalização. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Eles argumentaram que o uso da maconha é uma questão de liberdade individual e deve ser combatido com campanhas de informação e atendimento focado na saúde dos usuários. Outros 3 ministros votaram contra por considerar que a criminalização é constitucional, mas foram minoria. Com a decisão, portar a droga passa a ser um ilícito administrativo. Vale lembrar que o consumo de droga não é punível com prisão no país desde 2006, com a entrada em vigor da atual lei de drogas, mas o usuário ainda podia ser processado. Agora, com a decisão que acaba de ser tomada pelo STF, o usuário não poderá mais ser submetido a um processo penal, nem terá um registro na sua ficha criminal. A decisão do STF também proibiu que o usuário seja submetido à pena de prestação de serviços à comunidade, como pode ocorrer hoje. Por outro lado, o STF manteve a possibilidade de aplicação de medidas educativas, como comparecimento a um curso preventivo sobre o consumo de drogas. Além disso, a polícia deverá apreender a droga caso identifique um usuário. O julgamento não tratou da venda de drogas, que continua sendo ilegal no país. Mas o STF decidiu estabelecer parâmetros para diferenciar usuários e traficantes, com o objetivo de padronizar a atuação das polícias no país e evitar que pessoas com a mesma quantidade de drogas sejam tratadas de forma diferente. A Corte estabeleceu que até que o Congresso aprove uma lei sobre o tema, o parâmetro para diferenciar uso pessoal de tráfico será a quantidade de 40 gramas de cannabis sativa, ou a posse de 6 plantas fêmeas. Isso significa que uma pessoa identificada pela polícia portando até 40 gramas desse entorpecente não poderá ser enquadrada como traficante, a não ser que existam outros elementos além da presença da maconha que apontem para esse crime, como posse de arma, caderno com anotações sobre vendas ou balança para pesar a substância. Estatísticas do Estado de São Paulo, citadas pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento, mostram que uma pessoa pobre e negra costuma ser enquadrada como traficante, mesmo quando porta pequenas quantidades de maconha, como 20 gramas em média. Já pessoas brancas e de maior escolaridade costumam ser consideradas traficantes quando são encontradas com quantidades maiores, de 60 gramas em média. No segundo ponto do vídeo, vamos entender o que foi julgado no STF. Bom, o STF analisou um recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelos ministros vale para todos os casos judiciais semelhantes. A discussão girava em torno do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê que é crime adquirir, cultivar, guardar ou transportar droga para consumo pessoal. O recurso foi movido pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de um réu flagrado com 3 gramas de maconha na prisão e condenado a prestar serviços comunitários. A Defensoria argumentava que a lei fere direitos garantidos na Constituição Federal, como o direito à liberdade, à privacidade e à autolesão, direito do indivíduo de tomar atitudes que prejudiquem apenas a si mesmo. Alguns ministros, como Gilmar Mendes e Toffoli, chegaram a defender a descriminalização do porte para consumo de todo tipo de droga, mas a maioria dos ministros preferiu restringir a decisão à maconha, que era o caso concreto em julgamento. Nós não estamos em nenhum momento aqui fazendo um liberou geral, fazendo uma liberação do uso de drogas para fins recreativos. A premissa nossa é de que a droga causa dano, sim, às pessoas e que as pessoas precisam ser tratadas quando são viciadas. Só que agora vem a reação do Congresso, que eu te explico no terceiro ponto desse vídeo. O parlamento já discute tornar mais rígida a punição ao porte de drogas no Brasil, que na prática pode reverter a decisão do Supremo. Vamos entender isso melhor. Em abril, o Senado aprovou a PEC das drogas, uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de todas as drogas, mesmo para consumo próprio. Segundo a PEC, ficará a cargo da Justiça definir, caso a caso, se quem for flagrado com drogas será considerado usuário ou traficante. E se for provado que a posse é só para uso pessoal, a pessoa será punida com penas alternativas à prisão e levada a tratamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um dos autores da PEC, inclusive criticou a decisão do STF.
Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não. Agora, o próximo round dessa discussão vai acontecer na Câmara dos Deputados, onde a PEC das drogas ainda será votada. Logo que foi dada a decisão do STF, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação de uma comissão especial para debater essa PEC.